Salve, pessoas adoráveis. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Para nós é uma honra, né, um prazer recebê-las. São pessoas que eu admiro muito, né, o trampo, a pessoa, a ação, o posicionamento. E estou mó feliz assim que a gente vai poder bater esse papo assim, né? Então, o podcast Suas Ideias, ele surge a partir do projeto Novo Amanhecer, com essa proposta da gente trocar uma ideia com pessoas que circulam pela assistência ou não necessariamente circulam pela assistência, mas que estão pensando no seu cotidiano, né, o mundo em alguma medida. A gente tem como proposta discutir algumas categorias sociais, né, porque para a gente entende que não dá para discutir violência desassociado da discussão sobre racismo, sobre patriarcado, sobre machismo, sobre LGBTfobia, sobre adultocentrismo, sobre luta de classes, né? Não dá para desconectar a violência das ações do capital, né, por exemplo. Então, esses são pontos de partida para a gente pensar esse lugar da política pública, assim, né? Então, gostaria muito de agradecer a presença e só vamos. Você quer... Eu posso já perguntar? E aí... quem sou eu? Eu sou... eu sou Ikebanto, sou educador social ali no projeto Novo Amanhecer. E essa manhã vai ser adorável. Só vamos. Olá, pessoas. Sou Lázaro, eu estou como psicólogo no projeto Novo Amanhecer e sejam bem-vindas. Eu vou, antes de passar a bola, eu já vou, então, se vocês puderem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, mas eu já vou emendar uma pergunta, assim, né? Então, sintam-se à vontade para responder da melhor maneira como vocês acharem. Sabendo das formações, né, de vocês e da prática, mas vocês vão falar um pouquinho também, eu queria já emendar a pergunta. A assistência social como política pública está aberta a receber a pedagogia, a ludicidade, os jogos como instrumento e ferramentas de combate à prevenção das violências? Fogo no parquinho. Eu quero agradecer primeiro, né? Já chega com uma bomba dessa, né? Queria agradecer, para mim é uma honra estar aqui falando para o Novo Amanhecer, né? Um projeto que eu tenho muito carinho, muito afeto. Eu sou Fabiana, eu sou psicóloga e trabalho na política da assistência desde 2006. E aí transito aí pela básica, né? E pela média complexidade. E estamos aí. Eu vou deixar você se apresentar e a gente começa a conversar. Tá bom. É porque aí dá tempo de pensar, né? Como organizar. Bom, também quero agradecer, né, esse convite. Acho que é muito legal a gente se encontrar com a Irmandade para debater coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então, eu sou Vanessa, eu trabalho na proteção social básica na região leste. Vai fazer 5 anos, vai fazer 5 anos que eu trabalho nessas unidades. E sou pedagoga, sou educadora social, sou macumbeira, sou mulher preta, sou gorda, sou bissexual, sou jongueira, religiosa de matriz africana, e trago tudo isso para o meu trabalho no meu dia a dia. Então é muito bom estar aqui. Só vamos. E é isso, gente. Aqui o nosso tema deixa eu pegar minha cola aqui, né? Era pedagogia... Como que era? Pedagogia, jogos e ludicidade, né? O que a assistência social tem a ver com isso? Então, e aí? Como que vocês acham isso, encaram isso? A assistência está pronta para receber essas coisas? Eu vou começar, né? Falando o que eu penso. Penso que, enquanto política, né, a política está pronta para isso. A questão né,
quem executa as políticas, né? Então, a execução das políticas, eu fico pensando muitas vezes que existe uma resistência muito grande, né, das pessoas em aceitar. A política, ela tem diretrizes, né? E dentro dessas diretrizes não tem estratégias de atuação, não tem isso, né? Isso é no chão, né? Cada serviço, cada equipe vai pensar a melhor forma, né, inclusive pensando a territorialidade, como é melhor, né, que estratégias alcançam mais aqueles objetivos, né? Então, enquanto política, né, a princípio, assim, de cara, né, sem uma reflexão maior, mas acho que sim. E aí acho que a gente precisa lidar com essas resistências que aí tem a ver com a forma como a gente atua, né, na prática, enfim. E como a gente entende essas caixinhas, né? Então, esses estereótipos aí que a gente tem dentro da execução dos serviços, né? Eu queria começar dizendo que, né, eu sou extremamente, né, freiriana e tento ao máximo trazer reflexões da cosmovisão de matriz africana. E aí, quando eu parto desse ponto, eu quero já iniciar dizendo que, para mim, a educação ela não é algo que depende só de mim. Ela depende do outro também escolher os seus caminhos. Né? Então, eu, enquanto educadora social, eu, enquanto pedagoga, eu posso propor caminhos, mas eu não posso fazer com que o outro escolha aquele caminho, que eu considero, de acordo com a minha posição, a melhor forma. Né? Então, cada um tem que, inclusive, entender qual é o seu próprio caminho. E aí, quando eu parto disso, a assistência tem que andar muito para chegar nisso. Obviamente que a política, como a Fabiana colocou, a política escrita é maravilhosa. Ainda, algumas coisas, claro, né, algumas coisas devem ser readaptadas, mas, inclusive, também parar para pensar, rememorar como que a assistência começa. A assistência começa para dar comida a quem tem fome. Então, ela começa extremamente assistencialista, né? Só, olha, ele precisa de uma cesta básica, então é a cesta básica que a gente vai dar. Então, ela começa assim. E aí, depois dos anos 2000, né, e aí todo o processo de entrada dos educadores populares nas OSCs, né, e toda essa transformação acontece desde o fim de 90 para o início dos anos 2000. E aí, que quando uma política nasce para dar assistência, se não é feita uma reformulação, inclusive na formação dos profissionais que estão envolvidos ali, para entender essa passada, né, essa mudada de assistencialismo para para algo além. Não é só dar, né? Aí, claro, né, surgiu aquela frase nos anos 2000, não ensine, como é que é? Não dê o peixe, ensine a pescar. É super clichê essa frase, mas que compôs muito nesse começo e nessa mudança de assistencialista para algo de transformação. Então, a política hoje ela é escrita, né, Fabiana, de uma forma muito coerente, mas ainda profissionalmente não se deu esse clique. Por quê? Alguns profissionais ainda entendem que se deve tutelar o outro. Porque quando eu dou uma cesta para aquela pessoa, eu estou tutelando ela. E aí, para mim, esse é das maiores questões. E que talvez ela esteja caminhando para conseguir contemplar a ludicidade e a educação. Né? E aí, com base nas coisas que eu ando vivendo mesmo. Né? Porque, às vezes, é difícil mesmo as pessoas entenderem que você não precisa estar na frente de um computador para ensinar informática. Você pode usar um celular
para você navegar no Facebook ou qualquer outra plataforma e você trabalhar conteúdos que transformam. Então, assim, isso ainda é limitado para assistência. Obviamente, que é o que a gente estava conversando nos bastidores, né? Não é uma política de educação, mas quando eu penso a pedagogia, a ludicidade dentro desse espaço, eu penso que é também, né? E aí eu me remeto a um provérbio africano, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, assim, todos nós somos responsáveis pela educação daquelas pessoas. E não no sentido de, eu vou educá-la. Não, eu vou compreender e entender o mundo com ela. Então, para mim, está caminhando a passos um pouquinho lentos. Agora, é legal, tem uma construção feita. Mas, profissionalmente, né, colaborativamente, agora, será que a sociedade está preparada também para isso? É uma outra questão que a gente pode ir conversando. A gente vai voltar nesse aí, a gente volta. Ai, que bacana, que bom, viu, gente? E aí, pensando, né, essa fala da Vanessa, da sociedade estar preparada, né, de pensar a educação e assistência, e aí entendendo que as políticas são diferentes, mas também são complementares, né? E aí, pensando a questão da ludicidade, você acha que a assistência social encara o lúdico, assim, você acha, pensando a ludicidade, né? Quando a gente fala sobre ludicidade na assistência social, né? Mas como, de fato, a assistência social tem encarado isso? Que aí é o desafio, né? Ela está olhando para essa ludicidade, aí eu acho que tem a ver com aquele papo dos bastidores, né? Ou não. Né? E aí, gente, papo dos bastidores é pensar mesmo brincadeiras dentro da assistência, né? E aí eu acho que é um momento para a gente falar sobre isso, assim. E aí, o que vocês acham? A assistência está encarando a ludicidade ou não? Eu penso que tem, né? Acho que tem uma questão que a Vanessa levanta, que é enquanto sociedade, né? Acho que antes da gente pensar a política da assistência, é a gente pensar enquanto sociedade, né? Enquanto sociedade, a gente encara a ludicidade como brincadeira, como, né, algo de não fazer nada, né? E aí eu acho que é essa mentalidade que a gente precisa também mudar, né? Se a gente muda enquanto sociedade, a gente muda a política. E a política ajuda a mudar a sociedade, né? É projeto, né? Projeto de sociedade. A política pública trabalha com projetos de sociedade, né? Todas elas. E a de assistência não é diferente, né? Então, enquanto assistência, a gente precisa encarar a ludicidade como uma estratégia que, de fato, é eficiente, né? As crianças, elas... a primeira forma das crianças se relacionarem com o mundo é via brincadeira, né? Então, é assim que elas elaboram, né? Vão elaborando as próprias questões internas em relação com o mundo, né? É assim que elas vão interpretando o mundo e é assim a vida inteira. Então, é uma das formas de comunicação mais anteriores que a gente tem, né? E que a gente não perde. Então, por que quando a gente vai crescendo, né, vai adultecendo, isso vai se perdendo? Né? Então, a gente ainda tem essa linguagem, mas que a gente, né, desconsidera. Acho que é isso. E aí, assim, a gente vive numa sociedade que ela é muito enrijecida, né? Então, ela é muito dura nos processos. Então, se você vai fazer pensar, e aí enrijecida no sentido, inclusive, eurocentrado, né? Porque se você vai pensar, por exemplo, a matemática, é direto ali no laço, blá, blá, blá. Mas se eu for, por exemplo, para algumas regiões da África, você aprende matemática num jogo chamado Encala.
Então, assim, a gente está numa sociedade que é muito ocidental nessa questão, e não que também isso seja um problema que eu não vou também deixar, né, colocar que um é mocinho, outro é bandido, não é nem essa cosmovisão é melhor, não. Mas a gente está nessa sociedade, e que, inclusive, as pessoas olham para o pedagogo, porque já falaram para mim, para o educador social, você só cuida de criança, né? Mas, por exemplo, quando a gente está passando pelos processos da educação infantil, a gente está aprendendo sobre isso e vai fazer estágio, e as professoras de educação infantil, não é só dar o banho na criança, é você trabalhar com a criança desde os 6 meses de idade, as partes do corpo dela. E você pode cantar uma musiquinha para ela ir ouvindo e aprendendo aquilo. Mas, para o mundo fora, isso é algo que é só uma brincadeira. E as reproduções infantis, elas acontecem. Né? Então, o que é o brincar de casinha? O que é o brincar, né, de médico? O que é o aprender, é o ver, e eu vou resolver isso dentro de mim e vou fazer aquela ação, porque aí eu estou aprendendo o que eu vi. Então, isso é muito educativo. Mas o mundo, né, que a gente vive não tem essa compreensão. Então, fica realmente muito mais difícil de as pessoas se voltarem para isso. E aí, trazendo mais um elemento, quando a gente pensa na política pública, parece que tudo fica muito burocratizado. Então, a gente, quando passa, e aí falando do campo mesmo do meu umbigo, quando a gente passa por a tal da fiscalização lá como é que fala? Da reuniãozinha lá de monitoramento? Supervisão, no monitoramento, cobram-se números. Né? Cobra-se metas, cobra-se relatório. Olha, mas esse número não está batendo com esse, porque aquele... Né? E aí, as pessoas também ficam imersas nesse processo e também acaba não olhando para o todo que está acontecendo ali. Então, são vários fatores, né? Não estou dizendo que a burocracia ela é de toda ruim, não, porque você precisa fazer uma inscrição para conhecer quem que você está atendendo. Mas, quando isso passa a ser 90% do seu trabalho, aí também fica muito difícil, porque aí você também não tem tempo de dialogar, você não tem tempo de... Né? Então, inclusive, vir para cá fazer o podcast. Mas esse é seu trabalho? Né? Então, a gente tem essas questões aí. E só complementar, porque assim, quando a gente fala de número, é isso, né? Tanto faz você atender, né? Qual é a diferença de você atender 5, você atender 300, né? A questão é o que, de fato, você impactou na vida dessas 5, na vida dessas 300 pessoas, né? Então, enquanto política, acho que falta a gente dar um salto grande em relação a isso, né? O que é monitorar um serviço de convivência? O que é monitorar um serviço de assistência, né? É você entender o que é que você está gerando de transformação ali. Né? Independente da quantidade. A quantidade é importante para você entender o alcance da sua ação? Sim, ele é importante para isso. Né? Mas ele não diz sobre a sua atuação. Ele não diz sobre o que o seu serviço, de fato, está gerando de transformação social, de impacto naquela comunidade, naquele território. Né? E só mais um adendo. E aí entra a questão da tutela. Porque é como se a comunidade também não pudesse escolher. Como se ela fosse coitadinha, a ponto de, olha, ela tem que ser influenciada. Ela não pode não escolher não vir no CPTI ou em qualquer outra organização. Porque, inclusive, se ela não escolher estar aqui, é porque o CPTI ou qualquer outra organização faz coisa errada. Então, assim, e aí também que está essa questão da tutela, né? Do quanto você... e aí eu costumo dizer que não é ruim, mas a relação muito próxima de mãe. Às vezes eu falo para as meninas, se você tem uma relação de mãe com os meninos, está preocupado, você vai bater a cabeça no pega alto, mas a gente não tem essa função. A mãe é a mãe, a avó é a avó, é ela que vai olhar para isso. A gente está aqui para
inclusive, fazê-lo ver outras perspectivas. E, para isso, ele tem que correr. E se precisar cair, bater a cabeça, a gente precisa levar para o hospital, também, porque a gente precisa errar, inclusive, para aprender. Então, é no pega alto, é no que a gente vai aprender a se defender, mas é uma compreensão que ainda precisa chegar. Eu fico pensando assim, porque partindo dessas coisas que vocês trazem, né? Então, eu penso que a política da assistência ela é uma política que deveria ser destinada a acabar, né? Porque a proposta dela é pegar pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade e retirar dessa situação de vulnerabilidade, né? Então acho que aí entra o dilema da quantidade, né? Então você pega um número grande para dizer, olha, porque é sabido, né? Esses números existem, a gente sabe, né, o tamanho da vulnerabilidade social que existe no Brasil. Então você pega um número grande para dizer, ó, estamos diminuindo o número. Mas se perde de vista a qualidade, né, com que isso é feito, né? Então, tipo, eu enquanto educador já peguei educandos na baixa e depois trombei com essa galera na média complexidade, assim, na média, na alta, né? Então, se tem essas etapas que em tese é para você retirar, né? Como é que alguém que você conheceu na baixa chegou na alta, assim? Então, tem uma treta, assim, né? Mas aí eu estava brisando nesse lance também de, se a gente está falando de projeto e toda a política segue um projeto de sociedade, a gente precisa dar um passo também para trás, né, para entender para onde vai determinadas coisas, né? E como fazer isso se a gente também está falando de um tanto de subjetividades, assim, e a política ela tende a pensar de maneira mais objetiva, né? E aí eu não estou dizendo que negligencia a subjetividade, não é isso, mas ela tende a pensar as coisas de uma maneira mais objetivas, assim. Se a gente tem todos esses complicadores, né? Como que a gente pode falar de uma política pública, assim, sei lá, na base, né? E pensando esse recorte assim, de ludicidade, né? A ludicidade como uma prática transformadora, educativa, né? A pedagogia como um instrumento educativo, mas complementar, né? O jogo como uma ferramenta que ensina, que educa, né? Na assistência social, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, né? Se na prática, nas experiências que vocês tiveram, né? Se vocês puderem nomear experiências transformadoras que vocês conheceram, e aquelas também que serviu como aprendizado, sabe? Tipo, assim eu não faço porque eu já sei que deu errado, né? E aí, se vocês puderem trazer essa experiência aí, tentar, porque eu acho que essas experiências elas podem apontar, né? Eu ia falar por um caminho, mas eu não queria dizer, mas uma luzinha mesmo no final do túnel, assim, porque acho que a gente foi lá, né? Não tem como pensar a política pública sem ir para lá, ir para cima, ou ampliar, mas voltar, né? Acho que é esse exercício de ir e voltar, enfim. Tô meio brisado, né? Mas faz parte. Bom, eu acho que a primeira coisa é partir daquela realidade, né? Acho que isso é inevitável. Acho que, às vezes a gente tem um projeto na cabeça e a gente acha que aquilo vai salvar o mundo. E aí, quando a gente se depara com a realidade de fato, a gente vê que não é isso que a galera quer. Então, acho que a primeira coisa é ouvir o que a comunidade demanda. E isso, para mim, é um sonho de organização social, que é a organização está ouvindo o que a comunidade quer, está planejando com a comunidade está dentro daquele espaço, planejando, né? Então, acho que isso é uma questão.
E aí, deixar que o grupo vá se autoconduzindo no sentido de vivenciando as coisas legais, mas também se responsabilizando pelo que não foi legal. Então, a gente... e aí eu vou falar da minha experiência da Reajo, né? Da Rede Articula Juventudes, que a gente acompanhou várias, a gente fez experiências em 7 organizações diferentes no espaço de 2 anos. E cada organização, cada grupo que a gente acompanhou conseguiu desenvolver um projeto muito legal e transformador na vida daqueles jovens que estavam ali. Então, um processo muito legal que a gente teve foi numa organização de ensino de jovem aprendiz, que é quadrado, né? É uma experiência quadrada, porque você tem que estar em contato com a empresa. E também quero frisar, gente, não estou dizendo que é ruim ou que é bom, mas a gente sabe que se eu quiser trabalhar numa empresa multinacional, eu tenho que ter determinados comportamentos, determinadas roupas. Se eu quero ser grafiteiro, aí eu vou ter outro contexto, né? Então a gente trabalhava essas questões, né? E aí a gente levou a galera num espaço em São Paulo para conhecer um centro de convivência de juventude. E o que foi mais engraçado é que a galera se deparou com uma parede gigante, cheia de grafite, cheia de lambe-lambe, com várias mensagens. E aquilo é uma subversão para aqueles que participavam dessa organização, que é quadrada, empresarial. E eles assim, mas Vanessa, a gente quer fazer isso. A gente quer fazer isso lá. A gente quer não sei o quê. E aí, aquilo despertou neles o desejo. Eu falei, então tá bom. Então vocês é que vão se organizar aí. E aí, o engraçado é que aí a coordenação falou, mas isso vai dar certo? Mas isso vai dar certo? Ai, eu tenho que sentar e ver o planejamento. Aquela coisa, né? Ver o planejamento escrito. Não, tudo bem. A gente ajuda os meninos a organizar. Não tem problema. Não saiu a parede. Mas eles conquistaram uma sala para a juventude naquele espaço. E aí, como a ludicidade se deu, né, no meio dos processos? A gente ter ido visitar, fazer uma visita num outro espaço. Eles terem vivenciado o lambe-lambe, terem vivenciado o grafite, terem vivenciado essas coisas que às vezes falam, nossa, mas no grafite, no lambe-lambe, você vai ensinar para ele o que é racismo? E ali, aí eles fizeram todos os processos e no final a galera conseguiu ter um espaço de juventude, que tinha biblioteca, que tinha... E ali eles podiam fazer o que eles queriam, dentro daquela organização. E uma outra experiência também, que foi um pouco mais recente, foi com as meninas do lugar onde eu trabalho, que elas tinham uma dificuldade de dizer que elas eram pretas. E foi pelo grafite que a gente conseguiu que elas se identificassem. Então, a Bia Trevisan, que é uma super educadora também da rede, foi fazer o processo com elas. E aí ela foi trazendo, olha, gente, então, como vai ser a nossa bandeira? Porque elas queriam fazer uma bandeira do grupo. Imaginem, o nome do grupo era Tudo Nosso e Nada Deles. Então, era um grupo para pensar em empoderamento feminino, né? E a gente já tinha detectado que as meninas tinham uma dificuldade em ter os seus cabelos soltos, em dizer que eram pretas. E aí ela foi, gente, então tá, então vamos fazer uma bandeira. O que vocês querem colocar na bandeira? A gente quer colocar nosso estilo. Nossa cara. Tá bom, então que estilo são vocês? E ela foi desenhando. Olha, mas se eu olhar para fulana, tem a boca um pouco mais assim. É tia, porque ela se mania de chamar a gente de tia e de tio, né? É tia. Olha para fulana, olha sua boca, olha o seu nariz. E ali a gente foi trabalhando essa ludicidade, sem inclusive dizer que estamos trabalhando sobre racismo institucional ou estrutural. E ali saiu uma bandeira linda, super colorida, com uma menina pretinha com Black Power gigante, escrito hashtag contra homofobia, hashtag contra racismo. Então ali, com certeza, né, provocou nelas, né, essa ludicidade provocou um outro lugar.
E as fizeram, né? A educadora acabou trabalhando ali de um jeito que elas começaram a se refletir sobre si. E quando a gente vai para o mundo, se a gente não sabe quem a gente está ferrado. Então, foram 2 experiências que... E tem um monte, né, gente? Mas é isso aí. Eu fico pensando que, quando a gente fala da ludicidade, né, para pensar como é que a gente, de fato, atua, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de ferramenta, né? E aí, a gente precisa olhar, né, ter um olhar anterior, que é, qualquer ação que a gente tenha, a gente tem uma intencionalidade pedagógica por trás, né? E isso não pode ser perdido de vista, né? E essa intencionalidade pedagógica, ela precisa estar alinhada com o projeto de sociedade que aquela política entende, né? Então, a assistência social, enquanto política pública, ela tem um projeto de sociedade, né? Quando você fala, né, Banto, é para acabar, é isso, né? Se o projeto de sociedade, né, que a gente vislumbra, se efetivasse, não precisaria de uma política dessas, né? Então é isso. E aí, como é que a gente então traz, né, para dentro dos serviços, para dentro dos espaços, essa reflexão de que sociedade a gente vive, porque a gente não consegue falar de uma transformação se a gente não faz a criticidade de como é que a gente vive hoje, né? Então é isso, a gente precisa reconhecer que a gente vive num mundo que é racista, que é machista, que é LGBTfóbico, que é gordofóbico, que é capacitista, né? Qual é o problema do capitalismo, né? Então, assim, a gente precisa reconhecer tudo isso, fazer uma análise sobre isso, qual é o problema disso na minha vida, né? O que isso impacta a minha vida, para que aí, então, a gente tenha um problema de fato e a gente pense em transformá-lo. Porque se isso não é um problema para mim, eu não vou fazer movimento nenhum para transformar isso, né? Então, acho que primeiro é isso. E aí... é sensibilização. A gente precisa sensibilizar as pessoas e estimular a criticidade para que a gente chegue nesse momento, né, de problematizar a sociedade que a gente está hoje, que é uma sociedade extremamente adoecida, né? Então, acho que isso é um ponto de partida, né? E aí, os jogos, as brincadeiras, eles vêm para reforçar isso, né? Então, é uma forma da gente também ir compreendendo como a sociedade se organiza, né? Então, que jogos a gente tem? A gente tem War, a gente tem Banco Imobiliário, a gente tem brincadeira de polícia e ladrão, a gente tem esses jogos, essas brincadeiras na nossa sociedade, né? Porque elas reproduzem a cultura que a gente vive. Então, é natural, né? Então, para a gente, então, problematizar isso, a gente precisa problematizar para poder transformar isso. Então, qual é o problema da polícia e ladrão? Qual é o problema do Banco Imobiliário, do War? Qual é o problema desses, né, dessas brincadeiras que a gente está fazendo, né, que não são brincadeiras? E aí, quando a gente chega nessa resposta, aí a gente consegue propor uma nova forma. Então, se não é um banco imobiliário, né, se não é um detentor de capital, né, enfim, então que outra forma a gente tem de se organizar? E isso é muito, super interessante, porque assim, quando você participa, né, deste processo de construção, de reflexão, de construção de uma nova proposta, esse é um exercício de proposta de mudança de projeto social, né? De projeto de sociedade. Então, assim, olha que rico isso, né? Então, assim, quando você fala dessas experiências, né, exitosas, para mim, as experiências mais exitosas é quando a gente consegue reconstruir, fazer uma releitura de um jogo que está pautado numa estrutura social que é problemática, né? Então, é isso, assim, vamos desconstruir, então vamos pegar isso aqui que a gente tem e a gente vai fazer uma outra forma, né? E aí a gente brinca de fazer uma outra sociedade, né? E isso, para mim, é riquíssimo, e as experiências que eu tive nesse sentido foram super transformadoras, porque a galera, né, a juventude surta, né? Pira e fala, nossa, e se sente parte daquilo, nossa, eu posso fazer isso, né? Tipo, eu construí um jogo, então eu posso mudar a sociedade? É isso mesmo?
Quase isso. É um bom começo, né? É um bom começo. Mas é bom ter esse, né? Esse é o ponto, né? Acho que eu gosto muito de imaginar, de pensar, de acreditar que o que muda, né, de fato, é essa fagulhinha, assim, né? Porque se você consegue mudar essa perspectiva, né, mesmo que seja mínima, assim, né? Enfim, é um bom começo. Eu lembro, enfim, eu sou um homem preto, né? Então eu nunca tive uma boa relação com a escola. E as escolas porque eu sempre tive professores que falavam que eu não ia ser nada a não ser bandido, assim, né? E por um tempo significativo da minha adolescência eu acreditei nisso. Quando eu voltei para a escola no EJA, eu tive uma professora de história Elizabeth, que ela falou assim, mano, você é inteligente pra caramba, assim, poxa, você pode ser o que você quiser, mano. Foi a primeira pessoa que olhou pra mim assim, né, e falou, putz, você pode ser o que você quiser, assim, sabe? Então acho que ali foi o primeiro start, assim, pra falar, mano, eu posso ser o que eu quiser mesmo, né? E eu aprendi com o rap que a gente pode ser o que quiser e independente, né? Mas pega aquilo que você quer ser, e seja de verdade, assim, com força, sabe? Com gana, com garra, sabe? Seja, né, mano? Enfim. E aí eu fico... se eu não consigo colocar isso na dinâmica da minha ação como educador social, né? Ou como pessoa que está no mundo, porque é uma coisa que eu problematizo em casa, né? Na relação com a família e tudo mais, para mim não faz sentido, né? Então acho que pensar esses pontos de partida, né? Que lugar do mundo, que mundo é esse que a gente vive, né? E que mundo é esse que a gente quer construir, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Transformar, a gente sabe que não é tão simples, mas também não pode ser complexo, complicado, né? Porque, enfim. Não dá para perder de vista, né? Exato. O horizonte tem que estar ali, né? E aí eu queria pegar um gancho nisso, né? E já que a gente está falando de relação de trabalho, da política pública, né? E as políticas públicas elas são executadas hoje numa parcela significativa, numa parceria, né, entre Estado e sociedade civil, na figura das OSCs. Qual é o papel, então, das OSCs? Por exemplo, das instituições que estão na ponta, né, porque a gente sabe que tá na ponta, né? Qual é o papel dessa OSC para pensar e ampliar essa política pública, né? Em conjunto com esses ferramentais que a gente está levantando aqui, a pedagogia, a ludicidade, os jogos, né? Ou essas outras ciências humanas, né? que pensam a sociedade, cada um a seu modo, né? Mas, enfim, qual é o papel das instituições nesse processo que a gente está lançando aqui, que botamos fé que é transformador também, mas que é dolorido de realizar, né? Olha, o papel da OSC, na teoria, é executar a política. Ela é uma executora desta política. Agora, ao mesmo tempo, eu considero, e acho que talvez gostaria, que o papel dela fosse de fato transformador. Aliás, com várias histórias de várias organizações, ela é transformadora, porque inclusive eu estou aqui hoje porque eu passei no meu começo profissional, eu passei por uma organização e por movimento social. E sou de movimento social. Então, eu entendo que as OSCs elas podem contribuir nessa transformação. E deveria. Agora,
Da forma como as coisas estão caminhando e como está estruturado, eu acho um pouco difícil. E eu tenho uma visão talvez um pouco pessimista, pode ser. Mas eu estou vendo o mesmo caminho sendo, porque a partir do momento que, inclusive, você faz uma parcerização. Então, por exemplo, a gente tem em Campinas educadores que fizeram concurso público lá no final de 90, início dos anos 2000. Tem educador dessa época e que, assim, um educador concursado, a gente sabe que tem várias questões envolvidas aí e que é bom, inclusive, profissionalmente. Então, recebe mais para fazer o trabalho, tem um pouco, né, de tranquilidade em algumas questões. Agora, quando passa por esse processo da parcerização, o salário chega para mim. Não estou dizendo que também o problema do mundo é dinheiro, não é isso. Mas você também consegue, você não amplia, você não, como que eu posso dizer? Aquele profissional que está atuando ali é qualquer profissional. Então, é aquele, e é uma crítica que a gente faz. Normalmente, quando as organizações vão contratar educador social, não contrata educador social, contrata aquele que está se formando em alguma área de humanas. E aí, esse que está se formando em alguma área de humanas, ele não vai querer ser educador social para sempre. Ele vai, a profissão dele é outra. Ou seja, já desconsidera o educador social. Enquanto que, e aí também vai para uma outra questão, que é o educador social como profissão ou não, se tem, está uma briga lá, né? A gente já sabe dessa história. Mas acho que tudo isso influencia, inclusive, para que eu não consiga cumprir o meu papel transformador nesses espaços. Porque aí o mestre ou a mestra, que deveria também estar no processo de... porque, inclusive, começou com isso, né? A educação popular que começou esse processo dentro das OSCs. E aí, agora, eu elimino a educação popular, mantenho a educação social com viés em outras ciências e não olho de fato para isso. E aí eu vou só continuar aquela velha história de dar cesta, dar benefício eventual, encaminhar não sei para quê, fazer... Então, eu penso que as OSCs elas deveriam, talvez, em algum momento, não posso estar errada, ter um papel transformador, mas nem todas dão conta. E não dão conta porque muitas têm viés religioso, não dão conta porque muitas realmente a gente sabe que tem várias questões estruturais e que precisa dar conta no cofinanciamento da parceria com a prefeitura, porque se não der conta, não vai perder a meta do ano que vem. E vai ter que mandar funcionário embora. Então a gente entra num ciclo, aquele coisa do cachorro querer pegar o próprio rabo, sabe? Que aí você fala, onde que a gente vai intervir nesse processo? Porque se eu preciso ter mais gente, mais pessoas atendidas na organização, mas eu preciso transformar, e eu preciso ter o mesmo número de educadores e de profissionais, de psicólogos, eu não posso aumentar, mas eu tenho que... Como que eu vou qualificar isso? Como que eu vou, de fato, chegar nessa transformação que a gente quer? Obviamente que tem muitas histórias, inúmeras, de transformação e de positividade. Mas a gente está entrando num processo com a política que é subhumano. Então, cada ano, outro dia eu ouvi, nossa, o ano que vem eu não vou poder liberar educador para fazer formação. Porque ele precisa cuidar de 40 meninos o dia inteiro. E eu só vou ter um educador. Porque não vai ter dinheiro para contratar mais. Então, tem um conjunto, eu falei tudo bagunçado, mas é porque é um conjunto de coisas que eu olho e falo assim, gente, como que a gente resolve isso? Como que a gente consegue, de fato, fazer com que a OSC consiga atingir o seu papel? Obviamente que cada uma é cada uma, né? Tem OSC que não defende transformação. E aí é o umbigo de cada um. Mas quando eu estou tratando de uma política assistencial que no começo dos anos 2000 pregou vamos ensinar a pescar e não dar o peixe, então, espera aí.
né? O que está sendo feito? Então, eu penso tudo isso muito junto, misturado, e que eu fico olhando para isso, para o meu trabalho, e falo, será que a gente chega lá? Acho que tem pequenos casos. E se a gente tivesse mais potência financeira, de estrutura, e aí você falou uma coisa na outra questão, que é, você viu o menino na básica e depois você viu anos depois na alta. Parece que é uma coisa de passar de ano, né? Agora eu estou evoluindo. E aí, assim, por que isso acontece? Porque o Estado tem essa mania de só dar recurso pesado quando o cara já está lá dentro. Então não tem como, porque inclusive eu na básica ganho menos do que um educador que trabalha na média complexidade. Também não quero colocar competição, viu, gente? Não estou falando disso, estou dizendo que se a gente quer trabalhar na prevenção, não fazer com que o menino chegue lá, a gente tem que pensar na base, tem que prevenir. E eu não estou conseguindo prevenir, porque eu estou vendo lá cada caso que você fala, já era. Esse menino já era. Como que ele vai sair de um abuso da mãe? Nananana? Então, é uma série de coisas que influencia nesse objetivo de cada OSC aí. Eu fico pensando que o papel das OSCs, né? E aí acho que tem um recorte também do município de Campinas, que é muito peculiar. Mas o papel da OSC é garantir direito. Ele está dentro da política, né? Dentro da política pública, da assistência. Então, o papel dele é garantir direito, né? No final das contas. No município de Campinas, a execução da política ela é feita quase que 90% pelas OSCs, né? E aí a gente tem um problema grande, né? Porque e também uma contraditoriedade, né, nessa relação, que é uma relação muito perversa também, né, porque a OSC ela recebe o cofinanciamento da prefeitura, né, para executar o serviço de garantir o direito da população. E muitas vezes, né, com frequência, inclusive, eu diria, garantir o direito da população é cutucar e declarar, denunciar a violação do Estado. E aí a gente tem um problema, né? Porque é isso. Aí isso vem de uma forma muito perversa, muito sutil e às vezes escancarada mesmo, né? Que você não vai fazer um relatório para o Ministério Público, né? Porque não dá. Né? Não dá para judicializar. Não dá para judicializar, mas eu estou tentando aqui na rede, né? Então, eu estou tentando fazer um diálogo na rede, construir um processo aqui, né, com essa família. Não está rolando, né? O município não consegue dar conta, não consegue oferecer, não consegue garantir o direito dessa família. Então, eu preciso judicializar. E muitas OSCs recuam, né? Muitas OSCs não peitam. E esse é o papel da OSC, por mais contraditório que seja o sistema. Mas precisa rever o sistema, então, porque o papel da OSC é esse, né? Então, se a OSC não está fazendo o seu papel, e a gente precisa falar disso, né? E precisa começar a falar mesmo disso, porque não dá para as famílias serem negligenciadas. E aí, o que é louco, né? Porque a gente não a OSC, né? Não é poder público, mas a gente representa o poder público para a família. Então, é isso. Se a gente, então, está violando esse direito, é, de novo, a gente assumindo o lugar do Estado, violando o direito daquela família. Então, isso é cruel, isso precisa ser falado, isso precisa ser dito, isso precisa ser, né, conversado, como é que a gente lida com isso. A OSC precisa trabalhar com política. Né? Não né, a gente falava sobre isso antes, não é uma política partidária, mas é política. A OSC faz política o tempo inteiro. A OSC está numa política pública. Né? Então, a gente precisa... Como que a gente chegou nisso que a gente chegou, gente? Como? Né? Como que a galera da periferia, né,
faz arminha com a mão, né? E defende coisas, né? E como, gente? Então, assim, e a OSC não tem relação com isso? Claro que tem. É a única? Não, não é a única, né? Mas ela tem um papel, ela tem uma responsabilidade. Então, não dá para chegar onde a gente chegou agora, né? Onde a gente está hoje. Então, a OSC precisa assumir seu papel de fazer política, de garantir direitos e precisa denunciar e começar a discutir as contraditoriedades desse sistema que ela está posto. E é louco isso, porque a OSC recua, a negligência permanece. Só que a hora que é publicizado, quem paga é a OSC. É a OSC que negligenciou. Também tem isso. Que aconteceu recentemente. Não vou nem citar, mas aconteceu recentemente. E a OSC paga até hoje. Aí vem até ministra, né? Nossa! Aí vem Até a ministra. Assim, né? Entendeu? E aí, assim, a OSC até hoje está, gente, e não é só naquela unidade. Em todas. Todos nós, estão sofrendo por conta dessa situação. Que foi o tempo todo dito. Oi, esse cara tá, ó. Mas o Estado não fez. Então, é por isso que eu falo, é o cachorro correndo atrás do rabo mesmo. Porque aí você fala, meu. E aí as OSCs ficam com medo. Eu lembro que eu participei um ano de uma intersetorial, que eu, inclusive, na minha ingenuidade, falava, gente, então, eu duvido que se todas de Campinas pararem, falar, nós não vamos atender enquanto não tiver reajuste, enquanto não tiver estrutura, enquanto não tiver, nós não vamos fazer. Eu duvido, gente, que a coisa não... Mas é muito difícil para uma OSC que a gente está diante de inclusive agora, né? Uma crise sanitária, uma crise política, ter que mandar funcionário embora. Então, é muito doido esse negócio aí. Eu fico o tempo todo pensando, falo, meu, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Claro, eu vou trabalhando nas minhas bases. Então, os educadores que a gente vai fazendo formação, os grupos que a gente vai atendendo, a gente vai trabalhando aqui, trabalhando ali, transforma um jogo, assiste um filme, para despertar. Mas... E é isso, né? O que a ludicidade tem a ver com isso, né? Isso é muito pesado, né? Viver isso, né? Estar dentro disso é muito pesado, né? Eu fiquei um tempão dentro da assistência e, assim, é um processo de esgotamento diário, assim, né, que você vai vivendo. Então, o que vem para contrapor essa tensão toda, né? A ludicidade é uma estratégia, é um dos caminhos, né? E ela não é menos importante, né? Então é isso, ela é tão séria quanto, né? Ela é uma estratégia que traz de uma outra forma, né? De uma forma menos tensa, essa proposta de reflexão, né? Da gente olhar para as coisas que estão acontecendo. Né? Então, quanto mais ludicidade a gente trouxer para o trabalho, mais a gente estimula, inclusive, a criatividade, né? E com criatividade a gente consegue pensar caminhos e estratégias com mais facilidade, né? Do que num ambiente tenso, né? Do que numa rotina, num cotidiano com essa tensão toda. Né? Uhum. E é um trampo que não é imediato. Isso também é importante, né? Não é um trampo imediato, não é agora que vai cair a ficha do... É depois de um tempinho, né? Só que a gente está numa sociedade que é imediata. Então, agora, a esperança é, olha, estamos formando... Aonde a gente está? Estamos formando pessoas estamos contribuindo na formação para que lá na frente a gente tenha algo... progressista e mais transformador e de amor.
Legal. Nossa, eu fiquei aqui viajando nos pensamentos com as falas de vocês, assim, porque é, eu não quero usar a palavra doido, mas assim, a gente fica provocado em pensar que o trabalho que é para ser de prevenção não está sendo, né? E aí a gente está dentro desse trabalho e está percebendo que realmente não está acontecendo, ou está acontecendo de uma maneira equivocada, né? Então, por exemplo, quando o Banto cita que quando eu trabalhava na básica, eu tinha um jovenzinho lá. Depois de anos eu encontrei ele na alta, né? E aí a prevenção da básica, da média não rolou, né? E aí vocês trazem isso na fala, e aí a Fabi quase entrou na pergunta que eu estava aqui pensando na minha cabeça, né? Que era assim: quais ferramentas então a gente pode criar pensando a questão da ludicidade? Acho que há um pouco atrás você respondeu um pouquinho, assim, por exemplo, da gente recriar metodologias, quando você falou do OR, do banco imobiliário, né? E aí recriar a partir disso. Então, dá para explorar mais um pouco essa questão, assim, de pensar ferramenta, metodologia, né? Coisas que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês para essa prevenção, assim, ou para essa, sabe, início de uma mudança, porque a gente estava falando de atender 5 pessoas e atender 300, né? E aí a diferença que vai acontecer é o que você conseguiu transformar na vida, né? De 5 ou de 300. Assim. Então, o que será que a gente pode fazer para ter uma experiência com 5 ou com 300 ou com 100, né? Porque a gente sabe que tem. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma professora que diz para o jovem, né, lá já na vida adulta, talvez, que, olha, você pode fazer tudo o que você quer. E aí ele entende que sim, né? Porque antes não tinha entendido isso, porque já dizia o contrário. Então, o que a gente pode criar hoje para que a gente atinja as pessoas nessa perspectiva, assim, de que eles possam entender que eles também são agentes transformadores da sociedade? Acho que a primeira coisa, assim, e não dá para a gente não voltar, né? Porque tem uma questão estrutural. Então, assim, como é que a gente pensa estratégias? Então, pensar estratégias tem sido o grande desafio, né? E como é que a gente pensa estratégia dentro de uma lógica que os profissionais estão lutando ainda por hora de planejamento das ações, né? Então, assim, e eu ia falar ainda antes, né? Porque assim, para a gente pensar, né, fora da caixa, com criatividade, a gente faz isso no ócio, né? Não é nem na hora de trabalho, é no ócio, é no momento do ócio. E como que o ócio é visto dentro das organizações? Não tem nem espaço para isso acontecer, né? Porque se não tem espaço de planejamento, que é o momento que você está ali, né, como se a gente fosse uma máquina, né? Agora eu vou planejar. E não, às vezes o insight, né, a ideia vem a hora que eu estou indo no banheiro, né? Então, enfim, você não tem controle sobre isso, né? Mas é de novo essa lógica neoliberal que fica tentando colocar as coisas nas caixinhas, né? Então, agora você vai planejar, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Então, assim, a primeira coisa é a gente poder garantir um momento para que os profissionais, de fato, tenham recursos internos, né, e materiais, né, e estruturais, para que se pense criativamente, né? Se a questão é pensar estratégias inovadoras, né, então a gente precisa trazer sistemas inovadores, estruturas inovadoras, né? Então, acho que isso é uma coisa. E aí, partindo, então, daí, né, pensando que, olha que lindo, né, a gente tem um espaço em que as pessoas podem pensar, né, eu penso isso, né, que é a questão de transformar aquilo que já existe, né, e de criar a partir da própria realidade, né, que eu acho que é isso, né, quando a gente fala de Freire, né, a gente fala de olhar para aquela realidade, né, e não é trazer de lá, olha, isso aqui funcionou lá em Santa Catarina, né, e que ótimo para Santa Catarina, né, então vamos
e vamos olhar como é que funciona aqui, né? Então é isso, é a gente poder olhar para aquela realidade, né, e poder fazer essa reflexão crítica de o que está acontecendo junto, né? Não sou eu no meu lugar de profissional, mas fazer isso junto com o público que eu estou atendendo, e pensar que outras estratégias a gente pode fazer para romper todas essas estruturas, né? Seja jogo, seja brincadeira, seja, enfim, né, uma ação, né? Teve um tempo que tem, como é que era aqueles, estava na moda, né? Flash mob, né? Não teve a época do flash mob, então tudo virava flash mob, né? Ai, vamos fazer um flash mob disso. Vamos, uai. E é isso, né? Tem as épocas das coisas, mas assim, cria-se coisas o tempo inteiro, né? E transforma-se muitas coisas também o tempo inteiro. Então, acho que recurso tem. O que a gente precisa, recurso no sentido de pensar coisas diferentes. O que não tem é um sistema que dá conta de preconizar isso, né? Exato. E aí, assim, quando a gente pensa em jogo, o futebol pode ser. A gente teve essa experiência. O futebol pode. Um jogo de futebol. Separa 2 times, 5 de cada lado, 6, nem sei quanto é. A única coisa que a gente vai mudar são as regras. Então, o que vai fazer um time ganhar do outro? Ou, essa é a lógica, é um time ganhar do outro, ou os dois ganharem fazendo coisas diferentes. Então, são coisas que estão, às vezes, a gente não precisa nem de material mesmo, a gente está ali, no nosso alcance. Né? Mas precisa ter esse tempo. E aí, pensando mais na minha realidade lá, algumas questões começaram a mudar nas oficinas do Centro de Convivência, porque eu entrei no processo para articular as oficinas e pensar isso. Então, esse é o meu papel lá. Eu não entrei como pedagoga, entrei como educadora articuladora, e o meu papel era justamente pensar o que fazer nas oficinas, de forma que elas se conversassem, que elas de fato transformassem, que elas de fato, não transformar, porque às vezes a gente não consegue naquele momento, mas que estimulasse algo para além da ferramenta. Isso é uma coisa que também a gente tem que pensar, né? A ferramenta, ela é só uma ferramenta. Mas qual o objetivo para a minha ação? Então, e aí eu vou puxar para o campo da tecnologia, que eu trabalhei anos com tecnologia para a educação, é justamente isso. Então, ou eu vou proibir o uso do celular na atividade, ou eu vou trazer o celular para, inclusive, mostrar que existem outras coisas que não só aquilo que ele vê. Ampliar a visão. Que aí ele vai poder escolher. E aí eu acho que é isso, é ter esse momento de refletir sobre a sua própria ação, né? Não achar que o outro precisa ser tutelado o tempo todo. Acho que isso é uma coisa que eu vejo muito nas pessoas, e a preocupação nossa, mas ele vai fazer errado, mas ele não vai fazer. Eu ouvi esses tempos, umas reuniões aí que eu estou frequentando, a pessoa falou assim, não, mas se a gente contratar para fazer coisa do 18 de maio. A gente vai contratar para fazer o grafite, mas tem que ser alguém contratado mesmo, né? A gente não vai pôr os meninos para fazer, não, né? Oi? E isso, para pedagoga, é o crime, porque, qualquer risco que sai ali, já é o começo de um processo fabuloso. Mas, entende? Então, pensar nesse, né? A gente ter esse tempo para pensar e também entender que o outro é o outro, né? E não tem que ser subalternizada, não tem que ser diminuído. E essas estruturas precisam ser repensadas, porque a gente não tem tempo de pensar nisso. Não tem tempo. Então, o educador ficava assim, mas como que eu vou dar futebol sem... Espera aí que nós vamos organizar. Aí a gente falou, não, então no futebol, você vai fazer assim, então o menino que pegar primeiro vai, nananã, então todo mundo tem que ganhar. Nananã. Então, assim, mas exige um tempo. Nessas horas, tem horas, né, que eu me pergunto que quem nomeou a conselheira, né, mano?
acho que é a arrogância mesmo, é humano, né? A arrogância humana de achar que pode dar conselho sobre tudo, né? Aí você fala, poxa, volta 2 casinhas. As tretas da contradição, né? Porque a gente fica... Eu tava brisando aqui comigo, assim, né? Que a gente tá na execução de uma política de Estado, né? Para promover um direito. E, na maioria das vezes, a gente tromba com o próprio Estado promovendo a violência, né? Então, você fica ali no meio do caminho. E agora? Né? Eu gosto de um pensador, né, chamado Clóvis Moura, porque ele passou a vida toda pensando sobre negritude, assim, né, raça. E ele teve vários embates com os ditos pensadores da época dele, porque ele dizia, não, o preto, né, é sujeito histórico, enquanto tinha uma galera que falava, não, eles eram só... e aí, não é louco de imaginar que o mano passou a vida toda para provar o óbvio? Né? Tem um outro que é o Sheikh Anta Diop. Ele passou a vida toda para provar, né, para o outro que o Egito era um império preto. Né? Enfim, as contradições do mundo. Assim, eu entendo algumas contradições. Eu acho que elas são parte da dimensão do humano, né? Então eu não quero abrir mão delas, né? Mas eu acho que tem algumas que a gente pode superar mais rápido, né? O Clóvis Moura, ele falava que uma treta, por exemplo, ele brisava sobre, ele chamava de os pretos na universidade e os pretos na quebrada, assim, na periferia. E aí ele tinha um termo para cada um, né? E aí ele falava assim, os pretos que estão na universidade, e aí ele apontava, era um problema do movimento negro, é que eles estão pensando em identidade por si só. Né? Então, o preto é lindo, o crespo é lindo, enfim. E os pretos na quebrada, eles estão pensando como é que eu faço para dar conta do almoço, da janta. Então, não é que um saiba mais sobre racismo que o outro, mas a demanda imediata está num outro lugar. Né? Então, como que equaciona? Né? E aí eu queria trazer isso para problematizar. Como que vocês imaginam, ou enfim, se imaginam, enfim, como que é possível equacionar? É possível equacionar, né, essas contradições, assim, a partir dessas relações de trabalho e trazendo essa própria relação profissional versus promotor da política pública, né? Mas aí a política pública transformadora e a política pública que violenta, né? Em que momento equaciona, né? Se equaciona, e como que vocês enxergam isso, né? A partir das relações de trabalho que vocês tiveram, tem, né? Dentro da assistência. Como que é esse debate dentro da assistência? Ele existe? Eu acho... Não, quem acha não tem certeza. Mas eu penso que pode ser possível uma equação. Mas é aquilo que eu disse, a longo prazo. Né? Não vai ser para agora. Primeiro, eu fico pensando que as pessoas têm que fazer uma... As pessoas não conseguem fazer uma autoavaliação, gente. As pessoas não conseguem, às vezes, entender que... desculpa, eu errei, tá? Não vai se repetir. As pessoas não conseguem ter esse tipo de relação. Eu fico impressionada, eu falo, se você não consegue se autoavaliar, e se você não consegue, inclusive, entender que você errou e que está tudo bem errar, e que você precisa, então, caminhar, então, ok, errei, então vamos agora construir algo diferente.
Parece que as pessoas ficam patinando no erro e elas não conseguem caminhar, sabe? Então, e aí por que eu falo isso? Porque às vezes a relação interprofissional, às vezes esbarra nessas coisas também, porque aí fica num defendendo a ideologia não sei do quê. Aí fica outro dizendo do não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a outra já te fala que a outra pessoa já teve discurso de ódio. Então, às vezes, e aí fazer uma reflexão, inclusive, de a educação que a gente também passou, a forma de vida que a gente também entendeu, nos propicia isso hoje. Obviamente que nós estamos falando aqui porque tivemos outras oportunidades. E aí, se eu falo, o movimento social ele é fundamental nesse processo. E aí o movimento social é desde o movimento da cooperativa de reciclagem até os movimentos. Né? Então, assim, porque a gente aprende nesses espaços a, inclusive, a dar o tapa e a receber também. E tá tudo bem, não tem problema ser assim, não tem problema discordar de você em alguma medida, mas qual é o objetivo final aqui? Então, às vezes, os profissionais eles ficam também escorregando um pouco nisso. Agora, eu fico pensando que eu não consigo ver outra possibilidade senão os processos educativos, de formiga, desvelar algumas coisas. Então, se tinha uma coisa, a gente fazia umas coisas bem interessantes. Tive experiência com o pessoal de uma outra OSC no tempo da Reagio, que era, os meninos queriam chegar no peito do delegado e perguntar por que a polícia prende preto. Ia ser da hora, né? Nossa! De ouvir, inclusive, o mano respondendo. E ali, veja bem. E aí, assim, e claro, como educadora, que tem um conhecimento daquela realidade, né, que tem uma compreensão de mundo, não joguei água fria e falei, não, vocês não vão fazer. Mas fui refletindo, olha, será que é a melhor forma? Será que não vai ser? Será? E eu sei que a gente foi fazendo a reflexão, eles foram construindo, o evento foi um momento, um debate público entre os policiais, tinha policial, advogado, conselheiro tutelar, guarda municipal e os jovens. Mas no espaço dos jovens, não no espaço da delegacia. E eles fizeram o processo de uma forma tão... Porque eles estudaram. Então, assim, a gente falou, gente, sem estudar, não vai poder falar asneira na frente do delegado, hein? Pelo amor de Deus, não quero ninguém falando merda lá. E eles estudaram estudaram, e eles se apropriaram daquilo e foram discutir com a Guarda Municipal. Então, ali rolou, e tenho certeza, isso foi em 2015, tenho certeza, hoje, se eu encontrar com alguns deles, eles têm outra compreensão de mundo. Então, é um processo que, nossa, você só fala de formação e educação, mas eu não consigo ver de outro jeito, sabe? E a gente precisa, né, compartilhar aquilo que você falou nos bastidores. A gente tem, né, a gente mergulha num campo de conhecimento, a gente tem que sair, ampliar e começar a, inclusive, conseguir compartilhar. E às vezes fica cada um no seu mundo, no seu umbigo, falando, não, mas eu falo a partir do não sei o quê. Eu falo a partir do não sei do quê. Então eu preciso ganhar mais porque você, você só cuida e você só pensa. Então, assim, eu acho que há uma possibilidade de equação. Mas isso mais a longo prazo e a partir dessas questões de, vamos, de fato, responsabilizar também a comunidade, porque às vezes é muito facinho também para o outro. Eu ganho a cesta todo mês, tá tudo bem. E tá tudo bem, ok. Mas assim, quando que essa pessoa vai entender que inclusive está sendo vítima do sistema? E é isso que a gente tem que... Só que isso é possível se a gente também fizer autoanálise, se a gente entender que a gente não sabe nada, que a gente, inclusive, precisa estudar sempre, precisa refletir sempre, precisa ter... Enfim.
Eu fico pensando que quando você fala, né, tem como a gente lidar com essa contraditoriedade, né? Acho que tem como, né? Senão não sei o que eu faria da vida, inclusive. Eu acredito. Então, assim, acredito em poucas coisas. Essa é uma delas. Mas, assim, acredito e acho que o caminho é a gente criar espaços de discussão, a gente criar espaços de debate. Não dá para cada um ir para o seu canto e cada um falar e cada um fazer. A gente não é sozinho, a gente é no mundo, né? A gente é em sociedade, a gente é com o outro. Então, é assim, né? Então, é criar espaços, né? A melhor forma de você enfraquecer um movimento é você desfazer o grupo ali, né? Então, é isso. A melhor forma de você fortalecer um movimento é você reunir as pessoas. Então, é isso, né? Então, discutir, debater, né? Por que não se fala de futebol, política e religião? Por que a gente tem isso? Né? Porque gera conflito. E a gente não sabe lidar com conflito enquanto sociedade. Né? Conflito é potência. Né? É do conflito que sai qualquer possibilidade de transformar qualquer coisa, inclusive a mim, né? Enquanto sujeito. E aí eu fico pensando, né, quando você fala dessa... a gente não consegue assumir, né, as nossas falhas, né, os nossos erros, e fico pensando o que vem primeiro, né, se é o ovo ou a galinha, porque a gente também não está pronto, enquanto sociedade, para se assumir, né, um sujeito que falha. E aí, de novo, né, a gente dá conta de um sistema que não está pronto, né, porque a gente está falando de produtividade. Né? Então, se você, educador, falhou, sinto muito, né? Venha outro. Então, assim, o quanto que a gente também está em espaços que conseguem lidar, né, com as falhas, as faltas, né? E é isso, né? Considerando que esse é um processo, inclusive, de amadurecimento, né, de qualificação profissional, porque é a partir disso. Então, assim, eu não sei o que vem primeiro, né, as pessoas, né, terem essa dificuldade ou os espaços. Então, acho que precisaria caminhar os dois juntos, né? Os espaços precisariam se abrir mais para as falhas, entendendo que faz parte de um processo de construção. E as pessoas também se permitirem, né? Porque é isso. Se a galera começar, né, todo mundo errar, não tem nem o que a organização faz, né? Porque não tem nem como substituir, porque o outro vai errar também, né? Então é isso, assim. Acho que E aí fico pensando nessa coisa da gente juntar as pessoas para conversar. A gente precisa aprender que o conflito é importante, é necessário e é só pelo conflito que a gente consegue se organizar enquanto sociedade, né? Que é diferente do confronto, que em muitas medidas acho bom também, né? Dependendo de quem for, né? Isso. Mas, enfim, né? Antes do confronto, acho que tem um conflito que é importante, que faz surgir muitas coisas, né? Muita potência. E assim, e quando você traz isso, é justamente, né? A gente está hoje num processo político tão complicado, porque as gerações, né? A mãe Alessandra, que é minha mãe de santo, minha mestra, enfim, ela fala, por isso, ela fala inclusive para a vovó, para a dona Maria Alice, porque a dona Maria Alice fala, dona Maria Alice é da geração, né? Fala, não, política, religião não se discute. Aí ela fala para a vovó, por isso que hoje os terreiros estão sendo invadidos, que no futebol morre gente e a gente está com essa política desaforada, porque as gerações anteriores não discutiram essas três coisas. E a gente precisa conviver com o outro que tem opinião diferente, porque aí, quando vem a internet, a gente se fecha mais ainda na bolha. E a gente não convive com o que tem oposição. Então, essa é uma questão também que eu acho que pega muito nesse momento, né? E eu acho que a gente viu isso na prática, né, em 2018. Que é assim, o que acontece quando você não vai para um debate? Né? Então, é isso, a gente viu isso acontecer. Né? Posso falar várias coisas aqui, né? Pode. Estou adorando esse espaço.
infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Mas eu acho que é impossível não pensar, né, essa bipolaridade. Assim, eu tenho algumas críticas ao termo lugar de fala, assim, né? A palavra empoderamento também. Mas a diversidade também, porque eu acho que elas foram esvaziadas do sentido assim, essencial, sabe? E aí eu acho que é muito por conta dessas não reflexões mesmo, né? Eu fui aplicar o jogo aquele o Quem Sou Eu com um grupo de jovens, né? E aí tem uma palavra que deu uma frisão, que é travesti, porque como que você explica em uma frase travesti, como que você explica em uma palavra travesti? E aí um mano de 17 anos, né? Ele falou, mano, eu não vou falar porque eu não quero ser cancelado. Aí eu falei assim, mas como assim cancelado? Que aí eu faço às vezes de que não tô entendendo, né? Não, porque aí depois vira, né, pá, ninguém quer falar comigo, aí eu sou apontado, não sei o quê. Mano, nós estava numa roda de jovens, assim, saca? Aí eu falei, não, mas se não for aqui, aonde é que vai ser? Né? Então, gente, o mano vai falar suave, ninguém vai cancelar o mano, ninguém vai julgar o mano, ninguém vai apontar o dedo pro mano, porque ninguém apontará o dedo para ninguém aqui. Massa, é um espaço de troca e de roda e de conversa. A gente precisa ter esse acordo, porque senão a gente não se entende nunca. 15 minutos depois ele fala o que ele estava imaginando, né? Que ele tinha que elaborar a frase. Né? E aí ele usa o termo mulher de 3 pernas para explicar. Né? E aí eu falo, tá, ok, por quê? Né? Por que você imaginou? Da onde vem essa ideia que isso explica essa pessoa? E ele falou, mano, não sei, eu não consigo imaginar outra coisa. E são as coisas que eu sempre ouvi sobre. Né? Então é assim que a gente falava na roda dos amigos, porque... E eu sei que não é da hora. Né? Ele fala assim, eu sei que ela é... Eu falei, mas é uma frase pesadona, né, mano? Zoada. Ele falou, não, eu tô ligado. Mas eu não consigo pensar outra coisa. O mano não tinha repertório, velho. E é isso, é um mano de 17 anos, 16, 17 anos, que não frequenta escola, tá ligado? Não tinha repertório, né? Mas é muito louco imaginar que ele se sentia mais cancelado, né, no ponto de vista de expor as ideias. Mas não é expor a ideia preconceituosa, expor a ideia. Né? Ele não se sentia confortável em expor a ideia. Né? Então, tipo, essa bipolaridade, né? Quem é que não vai no debate, né? Esse acordo, né? Eu faço isso com meus irmãos, o mais velho, né? Porque ele votou no Bolsonaro. Enfim. E aí tem uma filha de 12, 13 que me adora, né? Sou tio legal. Mas que ela quer fazer designer, saca? E aí a gente conversando e ela desenha super bem. Qual é a sua brisa? Né? Eu quero fazer design. Eu falei, pô, artes visuais, enfim. E aí o meu irmão todo feliz, né? Minha cunhada também toda feliz, né? Porque, olha, minha filha tá pensando na faculdade. Aí deixei eles mó felizes, né? Participar do sonho da filha. Eu falei, mano, como que você se sente em saber que você é responsável em atrasar a possibilidade dela entrar na universidade? Né? Como assim? Eu falei, você votou num cara que a primeira ação que ele fez foi bloquear, né? Cancelar o investimento na educação por 20 anos. Você não acha mesmo que isso vai impactar na escolha da sua filha? Porque ela tem 13 agora, né? 20 anos, você fez a conta? Né? E aí toda vez que ele abria a boca eu relembrava, né? Tipo, você é responsável. Né? Aí minha cunhada uma hora ela falou assim, pô, você não vai parar de falar isso nunca? Eu falei, não, até você aprender, né, mano? Então na próxima eleição você já sabe. Né? Cuidado com a sua escolha. Dura 4 anos. Pois né? Esse papo dura 4 anos. Dura com possibilidade de prorrogação. Espero que isso não aconteça, mas se acontecer, você já sabe. Mas o que eu queria dizer com essa pegada, né? E aí a gente também vai pros momentos finais, né? Finalmente. A gente falou da possibilidade do diálogo, né? Que as OSCs têm que estar mais abertas, né, para o conflito e tudo mais.
que é sonho, projeto, né? A longo prazo. Mas como que a gente começa fazendo isso a médio e a curto prazo, assim, né? Como que vocês imaginam, por exemplo, e aí eu vou usar o meu lugar aqui, né, de educador social numa OSC, dentro de um projeto que pensa metodologia, o que vocês acham que seria a atribuição? Assim? Como que a gente começa, a curto prazo, diminuir esse distanciamento, não só com os adolescentes, né, com o grupo que é assistido, mas também com essas relações interpessoais, né? Porque eu fico pensando, ouvir o que a comunidade tem, né? Mas se a comunidade ela é religiosa, né, fundamentalista, né, onde, por exemplo, não tolera o candomblé, por exemplo, qual é a medida dessa escuta, né? Eu fico pensando isso também, porque, enfim, né? Enfim, eu sei que eu só trouxe problemas, minhas fichas estão caindo, mas aí eu queria também aproveitar e, né, agradecer, né, a participação de vocês. Acho que não é um debate que se encerra aqui, né? Acho que é um debate para a vida toda também, né? Espero que a gente se trombe em outros lugares para fazer esse debate. E aí já agradeço, foi da hora. Estou começando a pensar aqui que deve ter uma parte 2. Né? Mas enfim, então fiquem à vontade aí para fazer as considerações, né, sobre a pergunta. Se quiser, não é uma pergunta na verdade, né, mas se não quiser também falar de boa, e aí as considerações finais de vocês. E tamo junto, viu, gente? Muito obrigado por vocês terem colado, assim, de verdade. Como você já era da casa, você encerra. Tá bom, né? Eu gosto muito de pensar em estimular. Eu gosto muito de conflitos. Conflitos mesmo. Lançar perguntas, e não coisas prontas, respostas prontas. Também gosto muito, por exemplo, de estimular a participação social. Eu sei que eu estou desanimada quanto à participação social, e aí quando eu falo nos mecanismos de conferência, eu sei como é que é. Você sabe, né? Mas eu acho que, inclusive, é a nossa fase. De tanto que a gente, né? Porque... Eu quero acreditar nisso também. Eu espero. Mas acho que eu fico pensando sobre o meu momento, porque eu também estou desestimulada a fazer parte, por exemplo, de conselho. Porque parece que é tudo muito... Mas, ao mesmo tempo, eu também olho, e as ferramentas que a gente tem, se a gente não estiver lá, nesses espaços, a gente também não consegue... Eu acho que são coisas mais difíceis, sabe? É um caminho mais difícil. Então, eu fico pensando que espaços como o conselho, como as conferências, que são ferramentas que estão aí e que a gente tem que pôr gente da gente lá dentro. A gente tem que inclusive, trazer essa comunidade lá para dentro. Não sei, eu fico pensando como, né? Como pensar. Então, quando eu tive aquela experiência de os meninos perguntarem, foi maluco, porque os meninos mostraram o vídeo, era na época que estavam tirando a foto, a tatuagem de palhaço dos moços, sabe? E eles foram perguntando, aí uma falou assim, então tá, então o senhor está dizendo isso, mas e nesse caso aqui, puf? E pôs o vídeo lá, e assim... E era um espaço de discussão, de debate, sabe? E eles aprenderam, inclusive, como conversar sobre essas questões. Então, eu não sei, eu fico pensando que a gente não entregar coisas prontas para essa galera que está com a gente, eu acho que essa é uma possibilidade, sabe? De fazê-lo refletir sobre a sua própria ação. Então, que é o caso, né, do travesti. Quando
ele falou, porque aí quando você falou, não, mas você tem que falar a frase, e ele pensou na frase dele, ele refletiu sobre aquilo que ele estava falando. Então são essas pequenas ações, assim, sabe, que eu acho que a gente consegue minimamente estabelecer uma relação mais humana nesse coletivo, né? Fazer com que o outro também, opa, peraí. E outra, eu não preciso estar no lugar dela para saber. Pô, ela está me dizendo. Ela está me dizendo que ela está sofrendo aquilo. Eu não preciso estar naquele lugar para entender que ela está sofrendo. Eu não preciso estar no lugar da travesti para entender que, opa, mulher de 3 pernas é horrível. Né? E ele refletiu sobre isso. Então, acho que isso é um caminho. Você colocar o outro sempre em xeque. Mas será que é isso? Ou qual que é? Por quê? Né? Porque a gente sempre perguntar o porquê. Porque é isso, a gente sempre teve tudo pronto. Então, a matemática é assim porque um fulano descobriu tal coisa. Mas, gente, eu fui descobrir que logaritmo qualquer pedreiro sabe. E é verdade. Mas eu fui descobrir isso na faculdade. E não foi nenhuma disciplina, lógico que não. Foi uma professora fazendo a discussão. Ela falou, gente, vocês sabiam que pedreiro sabe logaritmo? Porque precisa ter logaritmo para manter o prédio em pé. Se a gente sabe disso, a gente olha para o logaritmo de uma outra forma de falar, nossa. Então, sempre não entregar as coisas, acho que isso é uma questão. Gosto de conflito para todo mundo sair do lugar, lançar uma outra questão, investigar, perguntar por quê, mostrar caminhos, participação popular, movimento social. Gente, é isso. Se hoje a gente tem as políticas públicas aí, e isso é movimento social, a gente não pode esquecer, estimular os meninos a participar de movimento social, porque se tem uma base que eu recebi foi o Injune, que se a gente, olha, em 2019 teve uma disciplina que a professora assim, vamos estudar Frantz Fanon. Eu vejo Frantz Fanon desde 2006. E tem gente que deve ter visto antes de mim ainda. Então, o movimento, para mim, também estimular a participação em movimento social, que é aquele lá da quebrada, da cooperativa, dos meninos que faz grafite, das meninas que vai se reunir para, sei lá, fazer qualquer coisa na praça. Isso também traz uma compreensão de mundo e traz esse coro. Que você está falando uma coisa que eu não concordo, mas a gente vai ter que decidir junto. E isso o movimento social nos traz. E isso é uma reflexão que eu vim fazendo também. O movimento social traz muito coro para a gente, porque a gente aprende a lidar, inclusive, com aquele que, opa, meu santo não bateu, mas ele vai estar no mesmo grupo que eu lá. Enfim, né, coletivo. Tem que conviver, né? Tem que conviver, né? Votou não na hora, levantou o crachá para eu sair fora, mas o que eu vou fazer? É assim, o mundo é assim, o mundo as pessoas são diferentes, são únicas. Então, acho que é trabalhar todas essas questões, sabe? No nosso dia a dia e com as pessoas que a gente convive. Eu também amei, eu gosto muito de falar, então, assim, gente, é isso, pode chamar mais que a gente está aqui, tá bom? Parte 2. Então, para finalizar a pergunta, né, acho que tem uma questão de curto e médio prazo, que é a gente ter espaço para refletir, para problematizar. A gente precisa aprender muito com as crianças, né? Eu tenho 2 sobrinhos e fico sendo provocada a todo momento em que estou com eles, né? Porque é isso, assim, as perguntas não param e é sempre no porquê, mas o que você disse o tempo inteiro eu sou colocada em xeque. Eu falo assim, gente, mas cadê as minhas verdades todas que esse menino de 6 anos e essa menina de 4 anos estão me provocando desse jeito? Porque é isso, a gente é convidado a se rever quando a gente, né, tem uma relação com as crianças mesmo, né, que estão descobrindo o mundo e a gente tem esse papel de dizer que mundo é esse para elas, né? E que mundo que a gente diz que é esse, né?
Enfim, então eu acho que a gente precisa aprender com elas a instigar mesmo, a perguntar porquê das coisas, né? As coisas não tão postas, né? É muito quando a gente trabalha com quando a gente propõe brincadeiras, né? De rápido, né? Vai no automático, não tem tempo para pensar, né? É no tempo da ampulheta, né? Você tem um tempo correndo atrás, o que vem é tudo automático. O que vem é aquilo que já está ali dentro enraizado, né? Então, desconstruir isso, pensar sobre isso é uma possibilidade de desconstruir, né? Esse jovem, ele já estava na minha avaliação, metade do caminho, né? Porque ele já sabia que a fala dele ia ser problemática, né? A gente tem pessoas anteriores, inclusive. E a gente também está em momentos anteriores em muitas coisas, né? Porque a gente se desconstrói o tempo inteiro, todos os dias, até o final da vida, né? Então, é isso, né? Tem assuntos que eu estou um pouco mais desconstruída, tem outros que não. E se a gente não reconhece isso entre a gente, aí é a arrogância problemática, né? Porque daí você impede a sua desconstrução. Enfim, então, acho que é isso, é a gente sempre, né, promover essas reflexões, criar espaços protegidos, né? Porque acho que é isso que você faz, né? A gente não dá para viver. A cultura do cancelamento, para mim, é uma cultura de silenciamento. A gente já viu isso acontecer, né? A nossa história é de silenciamento, né? O Brasil ele é constituído por silenciamentos, né? De várias pessoas, né? De vários grupos de pessoas. Enfim. Então, a cultura do cancelamento ela vem, né, promover ainda mais o silenciamento, porque as pessoas não se sentem mais, né, à vontade para se expressar, né? E aí eu não estou falando daquela liberdade de expressão, né, que a galera usa, né, como discurso de ódio, né, como justificativa para discurso de ódio. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Eu estou falando de se expressar mesmo para a gente poder, então, aprender com aquilo. Então, eu acho que a curto, médio prazo são essas pequenas ações, sabe? Acho que a Van lembra bem dessa coisa de como é que eu estou também no mundo, como é que eu me faço um sujeito político, né? Como é que eu me entendo um sujeito político. Porque sujeito político todos somos, né? Todas somos. A questão é se eu me compreendo nesse lugar ou não. Então, acho que é isso, né? Como é que eu também dialogo, né, com a minha comunidade, com a minha sociedade e que lugar eu ocupo nela e o que eu faço com as minhas relações. No final das contas, eu sempre penso que é sempre sobre as relações, né? A gente consegue mudar o mundo? Consegue, assim, né? Pensando bem, né? Polianamente, consegue, mas assim, é na relação aqui, ó. Se eu mudar esse espaço aqui, você que vai para lá muda aquele lá e a gente vai, né? E aí a gente vai contaminando mesmo, né? A gente contamina, né? Estamos aí numa crise sanitária, né? Quase todos contaminados. Então, assim, é isso. A gente pode usar isso, O contaminar é real, né? A gente pode usar esse aprendizado também, né, para as nossas ações, para a nossa vida. Enfim, agradeço também, muito obrigada, de verdade, fico honrada de estar aqui, né? E fico muito admirada, assim, né, com a forma como vocês estão conduzindo e essas coisas, né, agora tecnológicas, que a gente veio, né? Quase preparada, né? Porque no YouTube eu gostaria de dizer que a gente não sabia. A gente não sabia, viu, gente? Por isso que a gente está com essas carinhas assim. Mas tudo bem, não tem problema não. Disseram áudio. O mundo dá voltas, ó. O mundo dá voltas. A gente tenta um filtro. Lembra da parte 2, lembra da parte 2. Parte 2. Não dá. Então tá. Eu também quero agradecer a presença de vocês duas. A experiência de estar aqui no podcast é sempre muito boa, porque a gente consegue aprender mais, assim, né? E, enfim, descobrir outras coisas, descobrir outras visões
de mundo, enfim, sempre, para mim é sempre muito rico assim estar aqui. Então, muito obrigado, vocês são grandes, muito grandes, né? E foi uma experiência muito bacana, né? Um momento aqui, um tempo que a gente esteve aqui que só ganhamos, né? E acho que quem puder escutar esse podcast, quem for assistir no YouTube, também vai ganhar, porque, enfim, estivemos com 2 pessoas excelentes e grandiosas na nossa frente, assim, para nos ensinar. Isso é muito bom. Obrigado, viu? E profissionais que fazem a diferença. Eu queria frisar, porque já pude trabalhar com as 2 em vários lugares, né? Em alguns lugares, então é isso. Da hora mesmo, assim. Enfim. Vamos pensar a parte 2? É real, hein? Vamos. A parte 2 é pensar a transformação agora, tá? Que é isso, assim, algo aconteceu aqui. Ah, que bom. Tá bom? É nóis, gente. Tamo junto. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Suas ideias. Encerramos por aqui.